Olá, radioalunos, tudo bem? Hoje nós vamos iniciar, certo? A introdução da disciplina de farmacologia e meios de contraste, ok? Vocês já tiveram alguns contatos com as substâncias de meio de contraste, através de conceitos e aplicações no primeiro módulo da disciplina de química aplicada, certo? A disciplina de farmacologia e meio de contraste, ela vem para agregar mais informações quanto à administração, eliminação, ao uso, certo? Objetivo dessas substâncias dentro da radiologia e como profissional técnico em radiologia ele deve se portar, né, diante dessas situações e que exames são utilizados nos meios de contraste. Só que percebam que até no nome da disciplina antecede outro termo, certo? Dentro dos conceitos médicos, que é a farmacologia. A farmacologia é uma ciência à parte, assim como a fisioterapia, como a enfermagem, como a radiologia. Nós precisamos ver alguns conceitos, certo? E ter ciência de como funcionam os medicamentos de forma geral, para que daí possamos entender como é que eles podem agir no organismo, como é que eles vão agir no organismo do indivíduo que vai ser submetido a esse tipo de substância, ok? E se existe alguma contraindicação, se existe alguma relação de efeito adverso, se o paciente estiver fazendo uso de outro medicamento, vai intervir. Todas as pessoas, elas estão... É viável que todas as pessoas se submetam aos meios de contraste? Nós vamos entender parte por parte, certo? Essa disciplina vai ter início com alguns conceitos básicos da farmacologia, não que vocês precisem se tornar farmacêuticos ou que precisem saber a ação de todos os medicamentos, mas vocês têm que ter pelo menos noção de como esses medicamentos são baseados e classificados, para que daí possamos avançar a falar do meio de contraste, que não deixa de ser um medicamento, certo? Ela é uma substância que vai estar agindo no organismo, interferindo na fisiologia, então ele não deixa de ser um medicamento, ok? Peço atenção e que vocês vão fazendo anotações para que no nosso encontro possamos estar explanando mais o conhecimento. Tudo bem? Vamos lá. Primeiro, introdução à farmacologia. Quando escutamos o termo farmacologia, a palavra farmacologia, logo vem em mente medicamentos, certo? São os fármacos. Há muito tempo atrás, os medicamentos eles eram todos de forma natural, né? Eles tinham sua origem de forma natural. Mas até hoje nós temos esses medicamentos que agem no nosso organismo, certo? Equilibrando e retornando a homeostasia do nosso corpo por meios naturais, certo? São cascas de árvore, plantas, raízes que são utilizadas com fins terapêuticos. Só que a farmacologia ela avançou de uma forma, juntamente com a tecnologia e laboratórios, descobertas e testes, que hoje nós temos a maior parte dos medicamentos sintéticos, que são medicamentos testados em laboratório, certo? Que são liberados pela Anvisa e aplicados aos indivíduos de forma geral, ok? Então o meio de contraste está dentro dessa manipulação laboratorial para formar o medicamento, e nós vamos ter que entender a partir deste ponto como é que ele funciona. Vamos lá. O que é farmacologia? Do grego, farmacologia vem de fármaco, que quer dizer droga. Droga, professora, mas droga não são medicamentos alucinógenos? Nem sempre. Todo medicamento é uma droga, mas nem toda droga é um medicamento, certo? E logos vem de ciência ou estudo, ou seja, é a ciência que estuda como as substâncias químicas reagem com organismos vivos. Se essas substâncias têm propriedades medicinais, elas são referidas como substâncias farmacêuticas, ok? Então, farmacologia é a ciência que estuda as drogas e como elas interagem, né, com os nossos tecidos biológicos. Porque assim, se você faz a ingestão de um medicamento ou de um fármaco, ele tem a finalidade de alterar alguma função fisiológica ou metabólica do seu corpo, né? Que se você não precisasse dessa ação, você não precisaria fazer ingestão da droga. Então, a farmacologia, ela estuda
como é que essa droga ela vai se comportar no corpo do paciente e se pode trazer algum tipo de dano. Creio que todos vocês já tenham feito o uso de medicamentos, seja de forma prolongada ou não. Todo medicamento, para que ele seja autorizado a ser utilizado por pacientes, pelo público em geral, ele precisa vir com uma bula, certo? Nessa bula, nós vamos ter, inclusive tem uma atividadezinha para fazermos daqui a pouco na sala, mas nessa bula vocês vão ter todas as informações daquele medicamento, certo? É como se fosse a receita do medicamento. Qual é o princípio de formação molecular, qual é a posologia, o que ele pode causar como reação adversa, mesmo que a reação adversa esteja no percentual mínimo, certo? Quem pode ou quem não pode utilizar aquele medicamento, quanto de medicamento vai ser administrado, o tempo que precisa ser administrado, todas as informações, por mais que os pacientes não leiam, são obrigatoriamente demonstrados na bula, certo? Se o medicamento ele é vendido avulso, sem a bula, aquele setor que esteja vendendo, seja uma farmácia, sei lá, um mercado, ele está infringindo as leis, porque assim, essas substâncias farmacêuticas, por elas alterarem fisiologicamente algumas questões do nosso organismo, né, o metabolismo, você precisa se respaldar, você precisa ter certeza de todo tipo de reação adversa que você possa estar submetido, fazendo ingestão daquele medicamento, até mesmo para quando chegar num ápice de passar mal, precisar ir para o hospital, quem estiver lhe acompanhando, até mesmo você saber identificar o tipo de substância que você foi exposto, que você ingeriu, para que os médicos ali ou enfermeiros possam ter um melhor prognóstico para você, certo? Então, a farmacologia ela estuda como é que existe essa reação química da droga com o seu organismo. Daí ela consegue segmentar, né, os opioides, os analgésicos, os antipiréticos e classificar cada um para que serve, a ação de cada um, contraindicação, dentre outras situações, ok? Farmacoterapia. O que é a farmacoterapia? É o uso dos medicamentos no tratamento, prevenção, diagnóstico e controle de sinais e sintomas das doenças. É sabido que nem toda doença ela tem cura, certo? A maior parte não é porque uma doença ela não consegue ser curada que ela não precisa de administração de medicamentos, ok? Existem a ação dos medicamentos que são de forma paliativa, como seria esse caso, ou de forma de tratamento para curar. Varia muito a ação do medicamento. Nem todo medicamento cura 100%, porque nem toda patologia ela tem essa característica de ser totalmente, que o organismo tem totalmente a recuperação 100%, né? Um bom exemplo de um medicamento de um paliativo são os medicamentos para hipertensão, por exemplo, né? Já os antibióticos não, os antibióticos eles são medicamentos de tratamento mesmo, eles são medicamentos que conseguem, se utilizados da forma correta, que cada antibiótico você tem um tipo de tratamento para cada bactéria específica, que o médico vai falar se você vai utilizar de uma dose, 7 dias e tal. Se utilizado da forma correta, ele consegue curar 100% daquela patologia, ok? Aí tem aqui, ó, um gráficozinho só para vocês terem noção de como funciona. Indicação do medicamento. Todo medicamento, gente, tem que ser prescrito por médico, né? Muitas vezes nós negligenciamos essa questão da automedicação e fazemos a automedicação, que é erradíssimo. Sente dor de cabeça, toma analgésico, tá com febre, toma antipirético. Tem gente até que reaproveita antibiótico, que é terminantemente proibido, né? De uma vista médica. Porque nem todo mundo pode ser tratado com o mesmo medicamento, porque às vezes os sinais e sintomas que vocês vão ver em patologia radiológica, já viram, os sinais e sintomas eles são semelhantes. Às vezes uma cefaleia no paciente A e uma cefaleia no paciente B, um pode ser resfriado, outro pode ser um tumor. Mas quando você tem aquele sintoma de cefaleia, que é uma dor de cabeça,
num determinado período de tempo e trata ela ali, você está mascarando uma patologia, você está mascarando um diagnóstico. Por isso que os medicamentos eles só podem ser administrados com prescrição, com acompanhamento médico. E se aqueles sinais e sintomas persistirem, o indicativo é que aquele paciente procure uma unidade de saúde para que essa indicação clínica correta seja seguida à risca. Como eu disse, porque às vezes os sinais e sintomas são iguais, mas o que deu em João não deu em Maria, certo? Então a questão de automedicação ela é contraindicada para evitar esse tipo de falso diagnóstico, até mesmo mascarar o diagnóstico e o paciente poder vir a uma falência, sei lá, mais crônica ou até mesmo a óbito decorrente dessa máscara que foi colocada na patologia com ele se automedicando, certo? Tem indicação quando o médico ele faz uma análise, né, do quadro clínico do paciente, dos sintomas, exames. O medicamento ele vai entrar no regime terapêutico, certo? Tem um padrão de adesão do paciente, porque assim, tem paciente que existem as contraindicações clínicas básicas, né, que não podem estar fazendo uso daquele medicamento, porque pode estar agravando algum quadro clínico que ele já tenha sofrido ou esteja passando. A exposição ao medicamento e o resultado terapêutico, que vai variar muito da exposição àquele medicamento, como eu disse. Vou dar um exemplo rapidinho para não me prolongar muito, certo? Existem tratamentos de bactérias por antibióticos. Cada antibiótico, ele trabalha de uma forma diferente, ele tem uma potência de ação diferente, porque cada antibiótico ele vai ser indicado para um tipo específico de bactéria. Geralmente, quando é um tratamento um pouco mais prolongado, de 7, 10 dias, nos primeiros dias já tem uma reversão do quadro clínico. O paciente ele já começa a se sentir bem, certo? E aí o médico prescreve, sei lá, 7 dias de administração de medicamento em tal posologia. Beleza. No terceiro dia, ele já se sente bem, ele suspende a ação do medicamento. A forma farmacêutica do antibiótico leva na sua constituição a própria bactéria. E quando você interrompe este tratamento, por mais que os sinais e sintomas tenham sido cessados logo no início, você faz com que essa bactéria retorne com mais força. E aí os sinais e sintomas retornando, você fazendo uso contínuo daquele antibiótico, continuando daquele antibiótico que foi prescrito no início do tratamento, você vai estar reforçando essa bactéria e não vai fazer efeito. E aí você tem que retornar para o médico para que ele faça uma reavaliação, uma nova cultura e passe um novo medicamento antibiótico, certo? Então, alguns medicamentos, quando você faz o uso e corta essa cadeia de tratamento de forma contínua, você faz com que o medicamento ele tenha ação reversa, né? Em vez de ele estar melhorando o seu quadro clínico, ele vem piorando e pode até levar aquele micro-organismo causador da patologia, aquele micro-organismo patogênico, a vir aumentar os riscos de você ter uma piora, até mesmo levar a óbito, certo? Então tem que ter bastante cuidado. Então a farmacoterapia ela estuda isso, o tratamento, a forma como aquele medicamento ele vai ser utilizado, seja ele de forma diagnóstica, seja ele de forma paliativa ou até mesmo de prevenção, ok? Os 6 processos da farmacoterapia que são bastante utilizados em enfermagem, mas eu gosto de citar, porque falando de farmacoterapia a gente vai aprofundar só um pouquinho para os profissionais de radiologia. Primeiro processo, seleção, administração, biofarmacêutica, como vai ter a ação do medicamento, certo? Farmacocinético, farmacodinâmico e resultados, né, basicamente. Não vou aprofundar muito nesse sentido, porque para a área de vocês não precisa aprofundar tanto. Mas se tiver qualquer dúvida, vocês podem perguntar. Inclusive, alguns desses conceitos nós vamos ver mais pra frente no slide. Qual é a farmacoterapia ideal? Existem 4 pontos que devem ser levados em consideração, certo? A necessidade daquele medicamento, do uso daquele medicamento, a adesão terapêutica do medicamento, a efetividade do medicamento ou do fármaco e a segurança, certo? Vamos lá. Necessidade. O paciente utiliza todos os medicamentos que necessita. O paciente não utiliza nenhum medicamento desnecessário. Por exemplo, João, ele toma um medicamento toda manhã,
ele toma um analgésico, porque geralmente ele tem dor de cabeça no final da manhã e ele já quer prevenir de sentir aquela dor antecipando o medicamento. Ou até mesmo uma pessoa que não tem diagnóstico de hipertensão faz uso do medicamento de hipertensão, dos hipertensivos, porque o pai ou a mãe tem. E ele acha que por ter histórico, ele vai desenvolver aquela patologia, ele já está prevenindo, tomando os medicamentos para hipertensão. Não é assim que funciona. Todo medicamento, todo fármaco, ele deve ser administrado de acordo com a necessidade do paciente. É necessária a administração, até mesmo os pacientes que fazem uso contínuo de forma de medicamentos paliativos, como medicamento para diabetes, medicamento para pressão alta, medicamento para colesterol, ele tem que fazer exames revisionais para que o médico consiga analisar se a ação do medicamento no organismo dele está sendo eficaz, se ele está conseguindo, se o medicamento está conseguindo suprir as necessidades daquele paciente, se precisa suspender o uso ou aumentar a dose, entre outras situações. Então, a necessidade de uso do medicamento deve ser levada em consideração sempre, certo? Adesão terapêutica. O paciente compreende e é capaz de cumprir o regime terapêutico. O paciente concorda e adere ao tratamento numa postura ativa. Vamos lá. Do que adianta prescrever, por exemplo, a um morador de rua insulina, certo? Para que ele venha estar administrando diariamente. Esse morador de rua, ele possui tanto integralidade psicológica quanto integralidade física, eu digo, de instalação de casa para estar armazenando aquele medicamento e administrando diariamente. E um idoso que mora sozinho em casa, você passa dezenas de medicamentos para que ele tome em horários diferentes. Será que ele consegue administrar esse medicamento? Será que ele vai ter uma adesão terapêutica para que siga aquela rotina de administração de medicamentos? Tudo isso é levado em consideração, porque assim, não adianta prescrever um medicamento, sendo que aquele medicamento ele não vai ser de uso contínuo de forma correta, porque ele não vai ter ação. E não é culpa do medicamento, não é culpa do médico que prescreveu aquele medicamento. É culpa do paciente ou até mesmo dos familiares, da condição social do paciente, que não viabiliza que ele faça um tratamento contínuo, certo? Então a adesão terapêutica, ela entra nos requisitos para que você tenha uma efetividade desses medicamentos para o tratamento daquele paciente, certo? Efetividade. O paciente apresenta a resposta esperada à medicação. O regime terapêutico está adequado ao alcance das metas terapêuticas. Quem é que vai avaliar a efetividade do medicamento? É o médico que acompanha, até mesmo que prescreveu, não precisa nem ser o mesmo. Mas um médico capacitado, gabaritado, para que possa estar analisando se aquele paciente, se a ação do medicamento naquele paciente está sendo de forma efetiva, né? Se está conseguindo cumprir com o que ele necessita que faça, que ocorra no organismo daquele paciente. Então a questão de efetividade, né, ela deve ser sempre, como eu disse na questão de necessidade também, avaliada pelo médico. Você não vai usar, o médico ele prescreve o medicamento hoje, você passa 20 anos utilizando o mesmo medicamento. Às vezes o medicamento não está fazendo efeito, às vezes fez efeito, às vezes o organismo não necessita mais daquele medicamento e você continua dando essa sobrecarga de informação farmacêutica no paciente de forma desnecessária, certo? Então você deve ter sempre esse acompanhamento, o paciente deve ter esse acompanhamento com o médico, para que ele venha analisar se a efetividade daquele fármaco está condizente com o que ele promete, né? E condizente também com a situação clínico-patológica daquele paciente. E segurança, ok? A farmacoterapia não produz novos problemas de saúde, não é para produzir, né? A farmacoterapia não agrava problemas de saúde preexistentes. Mas se o paciente ele usa o medicamento de forma errada, ele faz uso de posologia diferente, dobra a ação do medicamento
dobra a administração de medicamentos sem prescrição médica, se ele faz automedicação, a farmacoterapia não vai funcionar, não é classificado como uma farmacoterapia. Por isso a necessidade de fazer o uso do medicamento prescrito pelo médico, dentro das condições que você precisa, que seu organismo precisa, para que ele não venha trazer mais prejuízos. Não sei se vocês conhecem um termozinho chamado de iatrogenia, né, que é a piora do quadro clínico do paciente decorrente de uma condição terapêutica, de uma postura que um profissional de saúde tome. É muito difícil, muito raro você vai encontrar algum enfermeiro ou algum fisioterapeuta traçando condutas que não sejam indicadas e prescritas por médico, porque geralmente eles querem evitar de forma efetiva que eles venham causar um prejuízo, uma piora no quadro clínico daquele paciente. Então tudo tem que ser prescrito, analisado e respaldado por condutas médicas, certo? Então a farmacoterapia ideal deve levar em consideração a necessidade, a adesão terapêutica, efetividade e segurança do paciente. Farmacopeia. Inclusive vocês têm umas pesquisas para realizar sobre esse tema, certo? Prefixos e sufixos de medicamento, como é que eles funcionam, é bem interessante. A farmacopeia é como se fosse uma enciclopédia de informações de substâncias médicas, substâncias farmacológicas. É bem interessante, certo? E isso, assim como as patologias vem sofrendo algumas mutações, né? Os medicamentos eles também sofrem atualizações, seja semestrais ou anuais, sei lá, bimestrais, assim como, por exemplo, o medicamento para gripe, né? É sabido que o vírus da gripe é um vírus mutável e que você precisa também mutar a ação daquele medicamento profilático que vai ser administrado, ou seja, da vacina da gripe. Por isso que todo ano você tem aquele calendário vacinal no início do ano, que vem preconizando prevenir os indivíduos, né, a estarem adquirindo a gripe H1N1, ok? Então vamos ao conceito. Farmacopeia é um conjunto de informações técnicas que retratam a nomenclatura das substâncias, dos medicamentos básicos, seja os princípios ativos e coadjuvantes, requisitos de qualidade, insumos, compostos e equipamentos farmacêuticos, tudo relacionado como se fosse um dicionário da farmacologia. Está descrito nas farmacopeias, certo? Vamos lá, essa parte aqui eu quero que vocês prestem bastante atenção, que já entra um conceitozinho de meios de contraste radiológico, que é a nossa área, né? Que é a nossa fonte de interesse, tá entendendo um pouco melhor sobre esse termo para estar aplicando na prática clínica, nos estágios, na vida profissional, dentre outras situações, ok? A ação do medicamento. Os medicamentos, eles são classificados de acordo à sua ação, como havíamos até comentado nos slides anteriores, certo? Para que serve aquele medicamento? Em que grupo de ação funcional ele se enquadra, certo? Nós temos 4 grupos de subclassificação dos medicamentos, dos fármacos, dos medicamentos farmacêuticos, certo? Eu tenho o medicamento profilático, tem o medicamento curativo, tem o medicamento paliativo e tem o medicamento diagnóstico. Para que serve todos eles? Como é que eu vou saber em que tipo de situação, em que quadro clínico do paciente ali eu vou estar aplicando determinado medicamento? Vamos lá. O primeiro exemplo, medicamentos profiláticos. Já ouviram falar desse termo? É interessante até achar a palavra bonita, profilático. O que é um medicamento profilático? É um medicamento preventivo. É um medicamento que você não precisa estar com a doença, até mesmo nem adianta tomar. Se você já está com a doença, você não precisa estar com a doença para poder tomar. É um medicamento que você faz na ingestão, a administração, para evitar que você tenha o contágio com a doença. Você pode até ter o contato, mas o contágio não vai ocorrer porque o organismo já vai ter reconhecido aqueles agentes patológicos e criado os anticorpos
necessários para evitar que a doença ela venha atingir o seu organismo, certo? Então a profilaxia, os medicamentos profiláticos são medicamentos que têm ação preventiva contra doenças, por exemplo, vacinas. Aí as pessoas falam assim, professora, mas geralmente a vacina da gripe é um medicamento profilático, as pessoas tomam, até mesmo tem pessoas que não tomam porque falam assim, poxa, eu não vou tomar essa vacina da gripe, porque toda vez que eu tomo a vacina da gripe, eu fico gripado. Porque lá na forma da vacina tem os vírus inativos ou parcialmente inativos, os vírus da influenza. Vamos lá. Vocês têm que entender que cada patologia existe um período de incubação. E esse período de incubação, ele responde ao período entre o contágio com a doença até o primeiro sintoma manifestado, o primeiro sintoma clínico manifestado, certo? E geralmente é dentro desse período, certo? Que as pessoas tomam a vacina, elas já estão infectadas com o vírus, só que estão dentro deste período de incubação. Lembrando as pessoas que sempre falam, eu tomo vacina e fico gripada, é porque elas estão dentro desse período de incubação, já foram infectadas com o vírus, certo? E aí quando o corpo começa a dar os primeiros sintomas, ela acha que foi por conta da medicação que ela tomou, certo? O corpo começa a responder criando esses anticorpos, mas ele já precisa combater os pré-existentes no organismo dela. Toda patologia ela tem período de incubação, seja de horas ou de dias, de meses. Tem patologias que tem seu período de incubação de anos, tem patologias que você adquire e o seu corpo ele não dá nenhum sinal e sintoma, ok? Mas esses termos de período de incubação vocês entendem melhor na disciplina de patologia. Mas lembrem sempre que medicamentos profiláticos são medicamentos preventivos, que têm ação preventiva contra doenças, como por exemplo as vacinas, certo? A segunda subclassificação de medicamentos é considerado medicamento curativo, como o próprio nome já diz, cura. Então, são medicamentos que têm ação curativa 100% acerca da patologia. Como, por exemplo, que eu já até citei para vocês, os antibióticos, que têm ação terapêutica curando a doença que é causada por uma bactéria. Claro, os medicamentos curativos têm ação curativa quando utilizados da forma correta, certo? Não adianta você fazer administração equivocada, não adianta você fazer administração errônea, interromper o tratamento e achar que o medicamento vai fazer efeito. O medicamento curativo ele tem ação 100% quando utilizado da forma correta. Medicamentos paliativos, certo? O medicamento tem a capacidade de diminuir os sinais e sintomas, mas não cura. Um paliativo é para amenizar o quadro clínico instaurado daquela patologia. Ele não vai curar a patologia, mas ele vai dar uma sobrevida melhor para aquele paciente, certo? Então, o medicamento paliativo ele diminui os sinais e sintomas da doença, deixando ela com aparência de controlada, certo? Como, por exemplo, os antihipertensivos, que vão diminuir a pressão arterial, certo? Mas não curam o quadro de hipertensão arterial, ok? E chegamos no quarta ação de medicamento, que é o medicamento que nós vamos estudar, que é a nossa fonte de estudo, que é o nosso objetivo dentro dessa disciplina, que são os medicamentos de origem, são medicamentos de ação diagnóstica. Diagnóstico por imagem, radiologia diagnóstico, tem tudo a ver, certo? Os medicamentos diagnósticos são medicamentos que auxiliam no diagnóstico. Eles vão elucidar exames radiográficos, radiologia. Então, são medicamentos que vão auxiliar o diagnóstico daquele paciente, daquela situação, certo? Dentro de exames clínicos, dentro de exames radiológicos, seja ele uma tomografia, um raio-x, certo? Seja ele um exame de ressonância magnética. E eles têm classificações diferentes. Vocês vão ver que nós temos hoje 3 tipos de medicamentos de meio de contraste. Cada meio de contraste tem uma ação diferente. Cada meio de contraste tem uma administração, uma eliminação, uma aplicação dentro do exame clínico de forma diferente. Então vocês vão estar
visualizando isso mais para frente. Mas a nossa área de estudo dentro da radiologia para farmacologia e meios de contraste é o foco em medicamentos diagnósticos, que são aqueles que vão auxiliar no diagnóstico, elucidando exames radiográficos. Por exemplo, os contrastes, que são medicamentos que, associados aos exames radiográficos, auxiliam no diagnóstico de patologias. Pensem aí, muito interessante mesmo, e nós vamos ver um pouco mais à frente, certo? Vou estar encerrando esse vídeo que tem 30 minutos e vou estar dando seguimento no slide para dar uma respirada e beber uma água.